Enquanto alguns atores alcançavam o sucesso ainda jovens, Steve Carell via o tempo passar, os testes não mudavam sua vida. Os pequenos papéis mal pagavam as contas. E o sonho parecia ficar cada vez mais distante. O curioso é que, justamente quando muitos teriam desistido, sua história começou a mudar. Talvez o sucesso não tenha relógio. Talvez ele apenas encontre quem continua presente quando a maioria já foi embora. Steve Carell nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Na infância, ninguém imaginava que ele se tornaria um dos atores mais conhecidos da comédia. Na verdade, seu caminho parecia bastante comum. Estudou, trabalhou. Experimentou diferentes possibilidades, como acontece com milhões de pessoas. O extraordinário ainda estava escondido dentro de uma vida aparentemente comum. Antes da fama, vieram anos de improvisação, pequenos teatros. Audições, personagens discretos, muitas portas fechadas. Sempre achei curioso como a sociedade costuma admirar apenas quem venceu. Mas quase nunca observa quem continua insistindo quando ainda não existe nenhum motivo para acreditar. Steve fazia exatamente isso. A carreira demorou para engrenar. Enquanto outros colegas conquistavam grandes oportunidades, ele seguia acumulando pequenas experiências, olhando de fora para esse atraso. Hoje, talvez possamos enxergar de outra forma. Cada papel ajudava a construir um ator mais preparado para quando a grande oportunidade finalmente aparecesse. Ela chegou de maneira inesperada. The Office. Pouca gente imaginava que aquela série se tornaria um fenômeno mundial. Muito menos que Michael Scott entraria para a história da televisão. Existe uma lição escondida aqui. Nem toda oportunidade parece extraordinária quando surge. Algumas só revelam seu tamanho depois que aceitamos vivê-las. No início, Michael Scott era um personagem difícil, inconveniente, constrangedor, quase impossível de gostar. Steve percebeu algo que mudou completamente a série. Por trás das piadas precisava existir humanidade. Foi essa decisão que transformou um personagem caricato em alguém que milhões de pessoas aprenderam a compreender. Talvez seja justamente isso que diferencia grandes artistas. Eles não interpretam apenas personagens, interpretam pessoas. Com medos, erros, inseguranças, sonhos. Quando reconhecemos nossa própria humanidade em alguém na tela, nasce uma conexão difícil de esquecer. O sucesso de The Office abriu portas para o cinema. Vieram comédias de enorme sucesso. Mas Steve tomou uma decisão interessante. Não queria ser lembrado apenas como um ator engraçado. Queria provar que podia emocionar também. Foi assim que começaram a surgir papéis dramáticos. Alguns críticos ficaram surpresos, o público também. Mas existe uma armadilha que muitos profissionais enfrentam. Quando fazem muito bem uma única coisa, acabam ficando presos nela. Steve decidiu correr o risco de ser visto de outra maneira. Vieram indicações ao Globo de Ouro, reconhecimento da crítica. Projetos cada vez mais desafiadores. Curiosamente, quanto maior se tornava sua carreira, mais discreta parecia sua vida pessoal. Isso também diz alguma coisa. Nem todo sucesso precisa fazer barulho. Quanto mais estudo histórias como esta, mais percebo um padrão. Existe uma enorme diferença entre querer aparecer e querer construir uma carreira. Quem busca apenas atenção costuma desaparecer rápido. Quem busca excelência permanece. Steve também se destacou por algo raro em Hollywood. Colegas frequentemente o descrevem como alguém gentil, respeitoso. Generoso, é interessante perceber que competência abre portas. Mas caráter ajuda a mantê-las abertas. Às vezes imaginamos que o talento é o fator decisivo. Talvez não seja. Talvez a persistência consiga levar uma pessoa talentosa muito mais longe do que imaginamos. Steve demorou anos para viver o auge da carreira. E justamente por isso parece ter aprendido a valorizá-lo.
Existe uma reflexão que sempre volta à minha cabeça. O tempo não trabalha apenas contra nós. Ele também trabalha a nosso favor, desde que continuemos evoluindo enquanto ele passa. Essa talvez seja uma das mensagens mais bonitas da trajetória de Steve Carell. Se existe uma palavra capaz de resumir sua carreira, talvez seja maturidade. Ele não venceu porque correu mais rápido. Venceu porque continuou caminhando quando muitos decidiram parar. Às vezes, a maior vantagem competitiva é simplesmente permanecer no jogo. Quando penso em Steve Carell, não lembro apenas de um grande comediante. Lembro de alguém que mostrou que a vida não precisa seguir o calendário que imaginamos. Algumas histórias florescem cedo, outras precisam de mais tempo. O importante é não desistir porque o relógio parece estar atrasado. Afinal, talvez o seu melhor capítulo ainda esteja esperando para começar.